E aí, manos e manas? Tudo bacana com vocês? Eu sou a Juliana. Eu sou a Larissa e hoje a gente roubou o canal do David e da Natane. Pra gente falar de um assunto um pouquinho tabu. Mas antes disso, solta a vinheta. Pronto, pode começar. A gente vai falar de um assunto que acho que ele já deixou de ser tabu há algum tempo, embora ainda haja muitas questões e muitas vertentes envolvendo, que é sobre feminismo. E nada melhor do que duas mulheres para falar sobre feminismo. A Ju é uma mulher lésbica, tá certo? Sim. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher hétera, branca, e o quanto isso muda, né? Porque o feminismo não é uma coisa só, existem vertentes. Então o feminismo pra mim, ele significa uma coisa, e pra Ju, que é uma mulher lésbica e negra, significa outra coisa. E existem outras questões envolvidas. Você quer começar falando de como você se descobriu feminista? Bom, pra mim foi assim um caso de situação. Eu passei uma situação tipo muito machista, que eu voltei pra casa e fiquei tipo muito mal. E tipo, eu comecei a pensar sobre isso, tipo, porque eu tava sofrendo isso por ser mulher. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a entender que eu não devia baixar a cabeça nunca mais pra esse tipo de situação, que eu devia lutar e ir atrás dos meus direitos. Isso, tipo, foi o que me deixou mais claro em relação ao feminismo. Eu me descobri feminista em 2016 e foi por um homem, que é um pouco contraditório, mas era um homem gay, era um amigo meu chamado Túlio. Eu sempre falo que foi ele que me deu esse despertar, não foi uma mulher. A gente trabalhava junto e eu já tinha aquela coisinha de me incomodar com situações e questionar algumas coisas, né? Eu achava errado o fato da mulher ter tantos estigmas na sociedade e tudo mais. Mas assim, eu tinha medo de me chamar de feminista. E eu lembro que um dia eu escrevi um texto falando, não sei se sou feminista, mas isso e aquilo, e abordava várias questões. E esse meu amigo leu e falou assim, mas por que você tem medo de se chamar, de se denominar feminista? Acho que todas as mulheres têm esse medo. E assim, parecia um palavrão, feminismo. Porque feminista era taxada como uma mulher que deixava o sovaco cabeludo e mijava na rua. E tudo bem se ela fizer isso. Mas naquela época, em 2016, eu tinha esse medo, né, de ser colocada junto com essas pessoas. E ele, né, me abriu os olhos, ele falou, mas por que você tem medo? Do que você tem medo? De quem você tem medo? Das pessoas te taxarem como algo? E foi então que eu comecei a me posicionar. Vai ter uns latidos no fundo, porque minhas cachorras são loucas. E foi então que eu comecei a me posicionar. E felizmente eu tinha, né, um noivo na época, que hoje é meu marido, que sempre foi muito mente aberta. Então ele nunca se opôs ao meu feminismo, ele nunca, de alguma forma, agiu como um macho escroto, popularmente conhecido. E a gente aprendeu muita coisa juntos. E desde então, eu acho que eu vivi muitas fases do feminismo. E hoje já tô mais numa fase mais tranquila, porque eu vivi muitas coisas nesse percurso de 3 anos como feminista. Mas acho que é um estopim, como a Ju falou. Acho que a mulher, ela tem meio que um estalo. Tipo assim, por que eu tô passando por isso? Sendo que os meus amigos homens não passam por isso. Sendo que o meu marido não passa por isso. E eu percebo muito isso nas minhas irmãs. Tomara que elas não vejam esse vídeo, inclusive. Porque as minhas irmãs são mais velhas que eu sou a mais nova. E a gente brigou por muito tempo justamente por essa questão. Por eu ser feminista, por eu pensar coisas diferentes, por eu sair de uma religião que era totalmente conservadora. E de uns tempos pra cá, de um ano mais ou menos pra cá, elas começaram a ter esse estalo. E é muito engraçado porque, como hoje já uma veterana feminista, né, eu vejo elas no começo e eu acho muito bonitinho, né, porque elas têm essa coisa também de se indignar. Tanto que esses tempos minha irmã passou por uma situação e ela falou essa mesma frase: se fosse um homem eu passaria por isso? E eu falei, ai que bonitinho, né, tipo, vontade de você carregar no colo, porque a pessoa tá passando por
aquelas primeiras indignações, aqueles primeiros questionamentos, até ela realmente se descobrir e ver que o feminismo não é uma guerra, não é a mulher é superior ao homem, é equidade, né? É a questão de o homem e a mulher são pessoas iguais e merecem as mesmas coisas. Meu Deus, e merecem as mesmas coisas e, enfim. Então, é muito legal você ver esse descobrimento nas outras mulheres, principalmente mulheres mais velhas, como as minhas irmãs que estão na faixa dos 30 anos, que ainda tem um estigma maior, né, por ser pessoas que viveram mais tempo numa sociedade patriarcal. E o mais importante, tipo, eu acho, em relação ao feminismo, é a gente nunca se calar. E quando você vê uma mulher passando por uma situação, você sempre tá ali apoiando ela. Tipo, porque não é fácil você tá sozinha e sendo apontada. Então, o importante é a gente dar as mãos e enfrentar isso juntas. Oi, segundo damos, alçar as mãos. Sim, é o mais importante. A gente tá juntas, se apoiar sempre, não se calar, não abaixar a cabeça jamais. Porque a gente tem o poder, a gente tem a força e é isso. E uma coisa que também eu acho muito legal que o feminismo me trouxe é a questão de você tirar essa rivalidade feminina. Porque eu, desde muito novinha, eu aprendi que mulheres eram minhas inimigas. Mulheres bonitas, num lugar, deveriam receber, né, meu desprezo, porque eram minhas inimigas, eram minhas competidoras. É muito bom você não sentir isso. É muito bom você encontrar uma mulher bonita e competente e você falar, mano, que mulher incrível! E você ter orgulho dela, em vez de você querer competir com ela. E isso é uma das coisas que o feminismo mais me trouxe. Eu fiz muitas amizades femininas porque eu aprendi que essas mulheres não são minhas inimigas, elas não estão competindo comigo. A atenção dos homens, tipo, caguei pra atenção dos homens, entendeu? Eu não preciso que os homens olhem mais pra mim do que pra elas, porque a vida é muito mais do que homens. A vida é muito mais do que homens me acharem bonita, ou homens me acharem atraente, ou mais atraente do que elas. Então, assim, eu acho que essa coisa é muito libertadora. E quando eu aprendi a lidar com isso, eu comecei a ter muitas mais amizades femininas. Eu tenho amigos homens, a maioria não é hétero, né? Porque não dá pra ter amigo hétero, homem. Mas assim, hoje eu tenho muito mais amigas mulheres, que são mulheres fortes e mulheres que de alguma forma também descobriram sua força graças ao feminismo. Porque eu aprendi que essas mulheres não merecem meu desprezo, minha competição, e sim a meu companheirismo, né? Unir a minha força com elas. Então... Um beijo impetuoso. Deixa eu ver. Tem que fechar aqui. Essas coisas acontecem, gente. O vento aqui é de esse barulho não sai. Eu acho que vai ficar um pouquinho. Fecha melhor essa, Ju. Vê se tá tudo fechado, tá? Mas é isso. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2, né, Ju? A gente faz porque a gente é reganhada. Vem Comentando aí com o canal é nosso. Comentando sobre algumas situações, tipo, que rola bastante. Você vê bastante no Facebook algumas situações. A Ju, ela felizmente, graças a Deus, ela se relaciona com uma mulher, mas eu infelizmente me relaciono com um homem. Não é fácil, então se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre isso também. É bom que o canal nem é meu, né? A gente vai trazer todas elas de novo aqui, gente, tá? Sempre que elas quiserem aparecer, essa aba vai estar aberta pra elas, assim como foi aberta pra gente. É isso. Tchau, até o Obrigada. próximo Não esquece de vídeo. se inscrever no Se canal. inscreva no canal de Cara com as Manas. Compartilhar e seguir a gente no Instagram. Arrombada Juliana. Arroba Ju quer saber. Tchau, gente. Vai começar o combate.